no mundo e com destaque ao debate realizado hoje pela Rede TV com a UOL. A gente teve mais uma cena, ou algumas cenas de muita gritaria, muitos ataques. A gente separou um trecho para você acompanhar. Ele saiu da cadeia, mas a cadeia não saiu de dentro dele. A forma como ele vem colocando e tratando as pessoas é a forma da malandragem de cadeia. Ele cria da provocação. Ricardo Nunes já foi preso, o Boulos já foi preso 3 vezes, é o que mais tem vídeo na internet aqui. Ninguém feriu sua honra. Você vai preso, Ricardo Nunes, por tocar nas merendas das crianças. Você usou sua idosa para receber dinheiro de crédito. Você vai preso ano que vem. Volte no 28. Ordem, agora eu vou colocar na cadeia. Eu vou interromper esse debate. Candidato Marcel, parem os dois. Tá aí, gritaria generalizada entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal foi um dos pontos altos aí de mais tensão do debate realizado hoje com os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. Pablo Marçal, Marina Helena, Tabata Amaral, Ricardo Nunes, José Luiz da Atena e Guilherme Boulos. Para comentar esse e os outros assuntos do nosso programa de hoje, é que eu quero apresentar a vocês a nossa roda. Não são esses que estão aparecendo na tela, são esses que passo a apresentar a vocês. O Leandro Ferreira, a Raquel Galinatti, o Diego Tavares e a Ana Beatriz Hirsch, todos eles com as suas cadeiras que não estão parafusadas no nosso chão, como estavam as cadeiras lá da Rede TV. Meus amigos, quero começar com o Diego Tavares, assistir o debate e havia uma grande expectativa, Diego, sobre como se comportariam os candidatos depois daquelas cenas lamentáveis que a gente teve no último domingo, cenas de agressão, cenas de cadeirada do José Luiz da Atena ao Pablo Marçal, que estiveram hoje novamente frente a frente. Diego Tavares. Olha, vamos lá, Koba. Uma boa tarde a você, boa tarde aos meus colegas aqui da bancada e boa tarde a quem nos assiste em todas as plataformas da Jovem Pan News. Koba, para quem esperava que a cadeirada da Atena no Pablo Marçal renderia um próximo debate mais propositivo, recebeu um banho de água fria, né? Debate ainda pautado por muitos ataques pessoais, muita confusão, muita gritaria, um baixo nível que, enfim, que particularmente me deixou estarrecido. A todos os momentos, troca de agressões, um dizendo que o outro foi preso, não, você foi preso tantas vezes, você foi preso tantas vezes, enfim. Considerando que esse é o debate para a maior prefeitura da América Latina, o terceiro maior orçamento do nosso Brasil, o eleitor paulistano ainda está carente de propostas, ainda não está vendo dos principais candidatos, e aí principalmente os 3 candidatos que ocupam o topo nas pesquisas em relação às intenções de voto, não está encontrando ainda o que esses candidatos de fato farão para resolver os problemas concretos que a população aqui da cidade de São Paulo tem. Ninguém sabe a ideia de cada um dos candidatos sobre segurança pública, sobre a saúde, sobre a educação. Enfim, novamente parece que todos se renderam à espetacularização da política que nós temos acompanhado desde o começo. Enfim, tudo pautado por ataques pessoais, como eu disse, e poucas propostas. Vamos aguardar, ainda temos alguns outros debates, se por acaso, né, por um milagre talvez, os candidatos passem nas próximas ocasiões apresentarem os seus planos de governo, porque, tal como eu, imagino que toda a população paulistana já está um pouco cansada de tantas discussões, e sempre na mesma linha, sempre com as mesmas ofensas, sempre sobre prisão, sempre com apelidos. Enfim, a população de São Paulo merece mais do que isso. E você, meu querido Leandro Ferreira, a gente também teve uma outra característica desse debate que se soma aos debates anteriores, que foram os inúmeros pedidos de direito de resposta e que ali vão monopolizando, né, a fala, o uso da imagem e do microfone por alguns poucos candidatos. Como é que você avalia também esse excesso de direito de respostas, agressões, acusações, mais uma vez no debate? Olha, eu vejo que as regras do debate, elas estavam muito preocupadas em tentar solucionar situações como as que a gente viu no domingo, né? Me parece que precisa ainda chegar a um formato em que o excesso de agressões leva efetivamente à exclusão do candidato antes de a gente chegar numa situação limite, como a gente viu, mas eu não esperaria, Koba, como eu tenho certeza que a nossa audiência também não, uma coisa diferente daquilo que vem sendo os debates, né? Me parece que estamos muito ainda a quente, né? Na inércia de tudo que vimos no domingo, e é realmente chocante que
né, nós tenhamos essa situação. Eu fico me perguntando se efetivamente as pessoas assistem esses debates, né? Normalmente a gente diz que os debates realizados tarde da noite não têm uma audiência tão grande assim, né, em função de não ser o horário que o trabalhador tem condições de acompanhar. Esse debate, por sua vez, aconteceu na parte da manhã, né, então nós ficamos o dia inteiro repercutindo, né, me parece uma boa estratégia, transmitido ali online, da Cultura também foi, mas esse transmitido diretamente ali numa página grande, né? Então eu fico me perguntando se as pessoas efetivamente acompanham ou se os candidatos estão ali para provocar uma situação que possam explorar nas suas redes sociais. Outra coisa que tem me incomodado muito no debate, Koba, é todo candidato, quando ensaia a falar de proposta, fala assim: vai lá no meu Instagram e confere a minha proposta, né? Vai lá e confere a minha... Você acha ruim? Eu acho Por quê? isso... Porque se o cara não tem capacidade de síntese, de falar daquilo e conduzir o debate para uma pauta de propostas naquele momento, né, por que é que eu vou na rede social de cada um deles, né? Eu quero que exista, inclusive, um confronto de ideias, né, não desses que a gente tem visto, mas um confronto de ideias. Eu fico incomodado com essa história de vai na minha rede social, porque você chega na rede social do cara, às vezes nem é tão fácil achar às vezes está fora do ar, né? E às vezes... Tem essa também. Tem também. Mas o Pablo Marçal, que teve as redes tiradas do ar, até tem divulgado a página correta, nova, sei lá, né? Mas não é tão... É mais fácil na rede social achar mais ataques do que as propostas em si. Então, não vejo com bons olhos essa história de eu vou subir agora na minha página tal coisa. Não, e todos estão fazendo. Não é exceção, né? Todos. Mas sabe por que isso, Leandro? Até desculpa eu te interromper e atravessar aqui a fala das meninas. É porque essa receita do Pablo Marçal colou. O Pablo Marçal, ele tem, parece que 8 vezes mais engajamento que todos os outros candidatos somados. Ele montou uma página, depois que teve a página principal dele retirada do ar, que já tem mais seguidores do que as páginas no Instagram dos seus outros adversários. Talvez até, inclusive, os seguidores dos seus adversários somados. Então, é aquela história. Se nós não podemos combatê-lo, vamos nos juntar a ele. Vamos repetir a mesma estratégia, vamos repetir o que ele está fazendo. E parece que o Pablo Marçal tem conseguido, de fato, pautar a campanha dessa forma. Tudo que se faz a respeito dos próximos debates vai de acordo com o que Pablo Marçal fez no debate anterior, a exemplo do que foi feito nesse debate, parafusar as cadeiras no chão. É mais uma coisa que levanta... Mas não foi o Pablo Marçal. Não, sim, mas um fato envolvendo o Pablo Marçal, né? Não foi um fato que partiu dele, mas ele teve a colaboração dele a respeito desse lamentável episódio. Então, o que você falou tá coberto de razão. Parece que todos os outros candidatos, por mais propositivos que sejam, estão se rendendo à estratégia do Pablo Marçal e entrando nesse show, participando também dessa espetacularização da política aqui na cidade de São Paulo. E a gente viu também, Ana Beatriz Hirsch, um ataque ali, ou algumas cenas de embates diretos entre as duas candidatas mulheres, a Marina Helena e a Tabata Amaral, inclusive com também algumas acusações. Você acha que isso chegou naquelas duas que até o momento estavam um pouco mais comedidas nessas agressões, estavam um pouco mais detidas às suas propostas, aos seus planos de governo? Ana Beatriz Hirsch. Koba, sabe que eu venho falando muito sobre o comportamento da Tabata nessas eleições. Ela sempre foi uma pessoa que se colocou como propositiva, como técnica, sempre quis se manter em linha, a baixaria que a gente está vendo. E nas últimas semanas nós vemos uma alteração nessa postura. Aninha, nós vamos corrigir o seu microfone, exato. Enquanto isso, eu quero ouvir o mesmo assunto com a nossa outra mulher desta mesa, Raquel Galinatti. Boa tarde a todos os meus amigos de bancada e principalmente a nossa audiência qualificada, grande Kobayashi. O que eu percebo nesses debates é que as grandes agências de marketing político, inclusive as que estão com os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo, podem se aposentar. Mostraram quão medíocres e previsíveis são a partir do momento em que um outsider, ele dita regras em redes sociais e essas regras embaralham as cartas do jogo, inclusive ao alterar o possível cenário de pesquisas de intenções de voto, mostra que algumas estratégias de marketing eram feitas pela repetição, subestimando inclusive o eleitor. E eu digo que o eleitor ali, o que o Pablo Marçal tem feito, não é nada de novo. Ele está numa política de massificação,
não está rompendo o sistema, pelo contrário, ele está usando um circo para atrair a atração, para atrair a atenção da massa, e ali ele dita regras. E eu li no editorial do Estadão de hoje uma frase, que é uma frase popular, que muito se encaixa ao que a gente está conversando e debatendo aqui. Não brigue com um porco na pocilga, porque com certeza você sairá sujo e o porco irá adorar. Então é isso, ele ditou a regra, ele colocou o tom desses debates para baixaria, para barracos. Não é à toa também que o próprio Ratinho disse: venham brigar no meu programa. Ou seja, um programa de entretenimento antigo, de guerra, de baixaria, de situações em que a gente vê o submundo de como as pessoas podem chegar. Aliás, vocês não precisam ir tão longe. Vá para uma delegacia de polícia e vê o barraco que é. Então, as pessoas têm curiosidade. E é triste empobrecermos o debate político na condição da cidade mais importante da América Latina a este nível. Quem te irrita, te controla, né, Ana Beatriz? Agora com o seu microfone restabelecido. Oba, que alegria. A Raquel falou, basta ir até uma delegacia, basta ir até uma audiência da vara de família. Vocês não têm noção, isso aí é fichinha perto do que acontece lá. Mas brincadeiras à parte, eu acho que está faltando para os candidatos... além do óbvio, que é falar de propostas e daquilo que nós, como eleitores, precisamos escutar, mas um pouco de senso dos princípios da administração pública. Porque, sou advogada, então eu tenho uma familiaridade um pouco melhor com isso, a gente fala muito sobre a impessoalidade daquele que está no poder. Os candidatos, eles estão usando todo o seu tempo para atacar a pessoa do outro candidato. E não uma proposta ou outra que eles tenham. Sendo que, se eleitos, eles têm que deixar de lado aspectos pessoais para governar em prol do interesse coletivo de forma imparcial. Então, por mais que isso seja, assim, talvez ingênuo, nós não estamos vendo nenhuma tentativa de discussão de propostas. O que nos leva a crer que o que eles querem é estar no cargo de prefeito para satisfazer a sua pessoalidade, para satisfazer aqueles que votam neles, e não a coletividade, que é o que determina a nossa Constituição Federal. Tem um fato interessante nesse debate, meu querido Leandro Ferreira, que a equipe do Pablo Marçal recusou a água cedida pela emissora, pela Rede TV. Ele só bebeu água da própria campanha, essa foi uma condição do Pablo Marçal, diferentemente de todos os outros candidatos que bebiam ali as águas que eram generosamente cedidas aos candidatos. Seu microfone é que está com problema agora, então eu quero ouvir sobre isso o Diego Tavares. E não é censura, viu, Leandro Ferreira? Eu te ouviria com o maior prazer. Vamos lá, fala. Imagina, os microfones estão prevendo onde terá razão aqui no debate hoje, aqui do Linha de Frente. E já estão falhando naturalmente lá do lado esquerdo da mesa. Direito de resposta. Mas olha só, Koba, faz parte do jogo do Pablo Marçal, como nós dizíamos aqui, né? Cada coisa que ele faz, cada ato dele, por menor que seja, o fato dele ficar fazendo o gesto que está virando meme da sua campanha, cada vez que a tela é dividida com ele, ou no intervalo do Roda Viva, por exemplo, que ele olha para cima e faz o M dele pedindo voto, enfim, tudo que ele faz tem um sentido. E o Pablo Marçal, na condição de outsider, como foi dito aqui pela Raquel Galinatti, ele tem que também trazer para a campanha dele um pouco desses elementos de teorias conspiratórias, enfim. Ontem mesmo, quando teve a questão da cadeirada do Datena, ele fez vídeos na ambulância, fez vídeos ali como se estivesse muito mal, colocou caixinha de perguntas no seu Instagram durante a madrugada, chamou de tentativa de homicídio e hoje voltou atrás, disse que poderia ter ido até mesmo a pé para o hospital após a cadeirada que ele levou. Enfim, então ele traz esses pequenos gestos aí que tentam demonstrar a todo tempo que existe um esforço coletivo para retirá-lo da disputa à Prefeitura de São Paulo. Mas, como eu disse, isso faz parte da estratégia de todos os outsiders. É algo que a gente viu também com o Trump, é algo que, de certa forma, a gente viu com o ex-presidente Bolsonaro. É mais um dia na campanha histriônica, na campanha histérica de Pablo Marçal. Ô, Raquel Galinatti, eu quero te acionar como delegada de polícia que e que nos ajuda a entender melhor essas questões jurídicas envolvidas, porque o Pablo Marçal falou
na entrevista em que ele deu à imprensa quando saiu do hospital, que o Datena, sim, pode ter praticado uma tentativa de homicídio. Que se você der uma cadeirada bem dada na cabeça de alguém, você pode matar alguém. Depende, claro, do material, se é ferro, se é maciço, se é oco, se é pesado, se não é, enfim. E aí, claro que isso tem pautado todo o debate nessa corrida eleitoral e que, mais uma vez, foi assunto no debate de hoje. O Datena respondeu algumas coisas. Primeiro, de que ele não bate em covarde duas vezes, ele bate uma vez só. E segundo, ele puxou uma tese muito interessante de legítima defesa da honra, de que ele estava defendendo a sua honra. Explica para a gente todas essas questões envolvidas nessa cadeirada, famosa cadeirada do Datena no Marçal. É interessante o quanto as pessoas, elas, através de ignorância jurídica, elas perpetram temas e exatamente teses que são refutáveis e que são repugnantes. Legítima defesa da honra era uma tese utilizada até então para que o canalha do homicida, do feminicida, que fosse matar a sua mulher, dizendo que essa mulher estava o traindo, ele poderia ser absolvido porque ali ele estava defendendo a sua honra, no caso, a honra de um corno, né, de um traído. Então, nesse sentido, o STF teve um bom posicionamento ao acabar, estancar de vez qualquer possibilidade da defesa colocar uma tese tão esdrúxula como essa. E quando ele fala sobre legítima defesa da honra, ele está divorciado do que são conceitos jurídicos. Ele quer dizer, então, que o Pablo Marçal e ele teriam um relacionamento e, no caso, o Pablo Marçal o traiu. Porque, nesse sentido, legítima defesa da honra é para o homem que é traído pela mulher e também não é o contrário. Essa tese era suscitada apenas aos homens traídos por mulheres. E a gente tem um código penal arcaico, muitas vezes até tínhamos nomenclaturas como donzelas, somente elas poderiam ser vítimas de alguns crimes sexuais, ou seja, é algo que deveria ser varrido há muito tempo na nossa legislação pátria e aos poucos estamos extirpando. Mas tentativa de homicídio não existe, ao meu ver, como delegada de polícia. Se esse caso chegasse até mim, eu não tipificaria como tentativa de homicídio. Há necessidade ali da possibilidade do meio. A gente sabe que o Pablo Marçal, ele não é um homem forte, é um homem que aparenta características que não seriam frágeis em relação a tomar uma cadeirada de 3 ou 4 quilos. É uma agressão, passa da injúria real. A injúria real são agressões que que podem ser solucionadas através mesmo de um termo circunstanciado, mas, na minha opinião, é uma lesão corporal grave. E passa das vias de fato também, o que é outro equívoco, né? Quando alguém fala que o Datena chegou às vias de fato, é um equívoco porque há ali uma lesão corporal. Né? A vias de fato é aquela conduta violenta que não gera um resultado, então não gera hematoma, não gera um traumatismo, como foi o que disse o hospital a respeito da fissura nas costas do Pablo Marçal. Então também está errado dizer que foi ali vias de fato. Ana Beatriz, quero te ouvir também. Além do desconhecimento jurídico que é apresentado pelo candidato Datena ao fazer uma defesa como a que muito bem explicou a Raquel, falta bom senso. Porque, vamos lá, o Pablo Marçal, ele tem se utilizado aí das redes sociais como sua maior aliada. O Datena, ele é um grande comunicador, ele está nesse meio já faz décadas. Então, qual a razoabilidade dele enfrentá-lo com uma cadeira e não com as próprias redes, por exemplo? Porque ele, como comunicador, deveria ter uma facilidade um pouco maior para encontrar justificativas para aquelas acusações que estavam sendo feitas contra ele de forma verbal, sem a necessidade dele partir para uma agressão física como fez. Então, além da questão da ausência de fundamentos jurídicos para o que ele defende, faltou aí bom senso, faltou razoabilidade, porque ele poderia ter contra-atacado o Pablo Marçal de uma outra maneira. Agora sim, Leandro Ferreira está com a palavra garantida nesse nosso democrático programa. Leandro Ferreira. Obrigado, Cuba. Eu, no final, não precisei trocar o microfone, mas eu tive tempo aqui de pesquisar a história da água na Copa de 1990, na partida Brasil e Argentina. Isso aí é polêmico. E acho que o
Pablo Marçal, de repente, achou que ele era o Maradona e resolveu não tomar da água do adversário, né? Então, me parece que tenta-se criar fato... Eu nem sabia, fiquei sabendo aqui agora pela sua informação sobre a história da água, mas tenta-se criar fato político que não tem a ver com a capacidade de gestão e administração de cada um dos candidatos para absolutamente tudo. No pré-debate, durante o debate e no pós-debate. É ambulância de um lado, é água batizada do outro, vai para a minha rede para todo mundo, né? Então eu estou ainda muito, não convencido em relação à capacidade dos candidatos de debaterem a cidade. E aqui eu digo todos, né? Inclusive aqueles pelos quais eu tenho simpatia, aqueles e aquelas. Então, eu estou ainda por ver, espero que tenha outras oportunidades. E só para complementar e trazer a informação completa, essa informação de que o Pablo Marçal teria exigido que usasse água da própria campanha é da Thaís Bilenque, que é colunista do UOL. E depois disso, o Pablo Marçal negou. Ele falou que isso não é verdade, que ele apenas tinha pedido que a água dele fosse lacrada e não exigido que fosse uma água da campanha. Tem uma polêmica, mais uma polêmica. Até a água, meu querido Diego Tavares, virou polêmica. Essa é uma campanha muito interessante, em que a cadeira se torna um personagem, agora a água também se torna um personagem. A gente tem aí os bonés e todos os utensílios que também têm viralizado nessas... Essa eleição de 2024 já é muito diferente na nossa história das eleições municipais, ô Diego Tavares? Sem dúvida nenhuma, como eu conversava há alguns dias com a nossa colega de bancada aqui, a Deise Tchocari, que é uma excelente, uma exímia cientista política, e nós concluímos que essa eleição paulista provavelmente vai rachar toda a base de dados que nós temos sobre ciência política dos últimos 40, 50 anos, até diante da própria mudança do perfil do eleitor. Porque esse tipo de espetáculo que nós estamos vendo, e espetáculo aqui no sentido ruim da palavra, a respeito dos debates da eleição de São Paulo, é algo que vai de encontro ao perfil do eleitor paulista que nós temos registrado nas pesquisas das outras eleições dos últimos anos, que seria um eleitor de centro mais preocupado de fato com propostas, preocupado com os problemas reais que a cidade tem, né? Mas como eu disse, se há uma mudança de sentimento no eleitor, Pablo Marçal está capturando isso de uma forma muito competente. Não pelo bem, não pelo mal, não vamos fazer esse juízo de valor aqui, mas o fato é que o Pablo Marçal, que é um candidato que, por exemplo, não tem nenhum tempo na TV e no rádio, em razão de condições do seu partido, e isso aí, trazendo para a legislação eleitoral, ele não pode ter esse tempo de TV e rádio em razão da não representatividade do seu partido no Congresso Nacional. Mesmo assim, todos os dias ele está sendo mencionado, está sendo falado, como está sendo falado agora, na televisão e no rádio. Ontem, a cadeirada que ele tomou foi notícia em todos os veículos de imprensa durante o dia todo. Hoje vai ser pela questão da água. Amanhã, só Pablo Marçal sabe o que ele vai inventar de polêmica, o que ele vai jogar de bomba no cenário eleitoral para que ele continue sendo notícia. É aquela estratégia que vem desde Paulo Maluf. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. E Pablo Marçal está fazendo isso com maestria. Os números dele nas pesquisas, enfim, apontam justamente para essa conclusão. Eu discordo nesse sentido, que ele está fazendo algo com maestria. Eu acredito que existe a mediocridade naqueles que estão acostumados com o sistema. Os veículos, as grandes agências de publicidade, de campanhas eleitorais, estão acostumadas a faturar, e muito com fundão eleitoral, em época de campanha. Estão acostumadas a fazer o mesmo, a mesma regra, a mesma receita de bolo, porque assim subestimam os eleitores. Veio algo diferente e que também é medíocre, só que é um medíocre diferente, é um medíocre que joga pra galera, joga pra massa, joga o entretenimento na política. Aliás, existe uma frase muito também famosa do House of Cards, em que a política é o momento em que medíocres se tornam superstars. A frase do seriado. Então, eu vejo que houve uma alteração daqueles que já estão acostumados com a mesma receita de bolo, mas eu não vejo brilhantismo nenhum. Pelo contrário, eu vejo um outro nível degradado, eu vejo uma situação completamente que desestrutura e que coloca a gente de forma vexatória, mundialmente falando. Ô, Raquel, eu não estou falando também que isso é bom, viu? Eu não estou fazendo um juízo de valor a respeito da conduta do Pablo Marçal. Eu só estou dizendo que ele foi inteligente em capturar
porque a gente não pode negar que ele tem dito aquilo que o eleitor quer ouvir. Os números dele em todas as pesquisas é um candidato que partiu de 6% há mais ou menos 30 dias e hoje está disputando a ponta. É um dos possíveis candidatos que estará no segundo turno. Então, a gente não pode dizer que não está dando certo. O que chama atenção não é, de fato, a conduta dos políticos, porque é o que você disse, de fato, essa frase do House of Cards que você citou aqui, ela é muito oportuna, mas isso pode sinalizar uma mudança no perfil do eleitor paulista. Não que isso seja bom, eu também gostaria. Não, mas mais ou eu menos gostaria de ver propostas, gostaria de ouvir as soluções dos problemas da cidade, mas ao que parece o eleitor não está querendo isso. Não, mas mais uma vez eu acho que a gente está falando a mesma coisa com diferentes pontos de vista e de interpretação. Eu não vejo brilhantismo nele, eu vejo mediocridade e conforto. Ele tirou aqueles que estão acostumados a tratar e subestimar o eleitor com uma mesma receita de bolo e ele simplesmente veio diferente. Mas não que ele tenha brilhantismo em algo, simplesmente ele mostra o quão medíocres são as agências de marketing político e os próprios políticos a acreditarem nessas agências. Vamos lá, tem mais uma outra frase que repercutiu, Ana Beatriz, que envolve o Pablo Marçal e a Tabata Amaral, porque ela, quando teve a oportunidade de fazer a pergunta, se dirigiu a ele, lembrando um episódio em que ele atribui culpa a ela pela morte do pai, pelo suicídio do pai dela. Isso foi um pouco ali antes da campanha, ali no final da pré-campanha, em uma entrevista que ele havia concedido. E é uma questão que toca a família da Tabata Amaral. E na resposta, o Pablo Marçal, diferentemente da maioria das suas respostas, ele não foi incisivo, ele não reafirmou e, pelo contrário, pediu desculpas publicamente, que não foram avaliadas pela Tabata. Ela nem negou e nem aceitou o pedido de desculpas na oportunidade em que ela teve de réplica. Ele falou exatamente essa frase que está aqui no nosso GC. Cometi um erro, fui injusto com você, me perdoa. Como é que você vê essa nova maneira de responder a uma pergunta do Pablo Marçal? Koba, se fosse de coração, eu ficaria feliz de saber que dentro do Pablo Marçal e de todo esse comportamento e as atitudes que ele tem, existe um ser humano que sabe a importância real da família e que sabe o quão doloroso para Tabata Amaral deve ter sido acusada de ser responsável, ainda que indiretamente, pela morte do pai dela. Então, assim, que bom que houve esse pedido, mas, dadas as circunstâncias, é difícil de acreditar que isso tenha sido genuíno e não, talvez, uma estratégia para que eventual saldo negativo desse episódio seja revertido. Porque, vamos lá, tudo que ele faz, todas essas graças, essas ameaças, elas estão num determinado plano. A hora que você acusa alguém de ter sido responsável pela morte de um familiar ou responsável por algo ruim relacionado à sua família, você, na minha opinião, pega num nível muito mais baixo. E é num nível que afeta muito mais as pessoas, especialmente aquelas que passaram por isso. Lembrando-se que o pai da Tabata Amaral tinha um problema de dependência. Então, é muito doloroso, tudo é muito doloroso para ela e ele utilizou isso para fazer uma acusação completamente infundada. Então, embora eu ache super pertinente, para se dizer o mínimo, que ele tenha feito essas desculpas de forma pública, o meu questionamento é se isso partiu dele mesmo ou se não foi mais uma das inúmeras estratégias que ele aplica enquanto falando para o público. O meu querido Leandro Ferreira, tem uma outra parte do debate que também chamou muita atenção, que justamente naquele entreveiro entre o Pablo Marçal e o Ricardo Nunes, em que o Pablo Marçal acusa o Ricardo Nunes de estar usando o tempo da campanha eleitoral na TV para o atacar. E aí ele fala o seguinte: eu não tenho tempo de TV, então onde eu posso falar é aqui. E aí começa a atacar o passado do Ricardo Nunes, inclusive com questões familiares também, inclusive envolvendo a mulher do Ricardo Nunes, falando: se ela te perdoou, o povo de São Paulo não vai te perdoar, algo assim. Eu vou pegar a aspas correta aqui, se ela perdoou, o povo não vai perdoar. Foi o que falou o Pablo Marçal ao Ricardo Nunes, que é acusado, segundo o boletim de ocorrência, confirmada inclusive a sua existência pela Secretaria de Segurança Pública, de ter no passado ameaçado a sua mulher.
Koba, ele ainda disse algo relacionado à questão das merendas e convênios de escolas, né? Foram essas duas e ainda uma outra ocasião em que a esposa do Ricardo Nunes teria dito em uma briga de condomínio que era casada com um bandido. Essas palavras não são registros da fala da mulher, mas de alguém que teria atribuído a ela essa fala. Mas... como acho que uma análise mais fria desta situação em específico entre Marçal e Ricardo Nunes é que é uma disputa pela vaga da direita no segundo turno, né? Me parece que o embate se orienta do Marçal se orienta para o Ricardo Nunes, porque o Ricardo Nunes se descolou dele em relação ao público pelos quais os dois competem, que é de um votante que talvez tenha simpatia por Jair Bolsonaro, por Tarcísio, né? E uma análise mais fria me orienta a pensar que trata-se de uma disputa pela vaga no segundo turno, ainda que eu acho que a vaga do segundo turno do Guilherme Boulos também não está garantida, né? Apenas acho que houve um descolamento entre Ricardo Nunes e Marçal, que me parece que tem uma relação mais direta do que propriamente a campanha do Boulos. O Boulos está lá estacionado desde o começo no mesmo lugar, né? Mas é um lugar que é de estabilidade e que parece ser o suficiente para que um dos dois da direita se consolidando, um dos dois principais candidatos da direita se consolidando, né, ele pode ser o candidato que vai enfrentar Guilherme Boulos. Então, acho que essa disputa tem mais a ver com isso, só que no estilo do Marçal, que é esse de centralizar o debate em polêmicas que circulam, que não só podem não ser verdades, como circulam no submundo, né? Essa história do diz que me disse, de quem atendeu a ocorrência policial, de que tem uma máfia que ele vai revelar, está sempre preparando algo que são informações que trabalha circulam... com expectativa, né? Assim, seria interessante até, Koba, que a imprensa profissional pudesse abordar esses assuntos, né, para reposicioná-los, como fez, por exemplo, no caso do Guilherme Boulos homônimo, né, em relação ao uso de cocaína que o Marçal estava acusando o Guilherme Boulos, candidato do PSOL, de usar. Quem desvelou isso foi a Folha de São Paulo com uma boa matéria e tal. Então, acho que tem um papel da imprensa profissional nesse caso. Mas tem um detalhe aí, viu, Leandro Ferreira? Em nenhum momento dessas acusações, que são públicas, notórias do Pablo Marçal ao Guilherme Boulos, ele se ancorou nesse suposto processo de homônimo. Isso aí, quem disse foi a imprensa. Não, foi o Pablo Marçal, né? Em um dos direitos de resposta, Koba, que foi concedido ao Guilherme Boulos contra o Pablo Marçal, foi publicado nas redes do Pablo Marçal o próprio Guilherme Boulos falando sobre esse processo que tratava de um homônimo. Então, ele falou isso nas próprias redes do Pablo Marçal exercendo... Mas o Guilherme Boulos é quem falou, a imprensa falou... Mas a justiça deu ganho. Isso, e a justiça deu ganho. Ele ganhou um direito de resposta nas redes do Pablo Marçal e falou sobre esse processo. O próprio Guilherme Boulos apareceu nas redes do Pablo falando sobre isso. Agora, o Leandro trouxe um ponto interessante sobre a participação da imprensa. O Pablo Marçal trouxe a família de todo mundo para dentro das eleições. E foi a imprensa que agora trouxe a família do Pablo Marçal. Tem essa também. Porque durante o debate, uma das jornalistas da UOL, salvo engano, falou do disse que o tio dele reprova a conduta dele nas eleições e ele já respondeu ao próprio tio também na oportunidade, dizendo que o tio é candidato a vereador no interior de Goiás e que perdeu o apoio de Pablo Marçal na sua campanha, né? Então, como eu disse, o Pablo Marçal lançou uma estratégia a respeito de trazer questões familiares, questões pessoais, o que eu pessoalmente reprovo. Questões familiares não tem nada a ver com questões em relação à gestão pública. Mais ou menos. Tudo bem, vamos colocar algumas, dependendo da questão familiar, mas não da forma com que elas vêm sendo trazidas nesse processo específico de São Paulo. E, depois de emplacar essa estratégia, Pablo Marçal foi tragado pela própria estratégia, demonstrando que ele não tem também o apoio unânime de toda a sua família. Fala, Ana Beatriz, você queria falar? Não, eu só queria... O Diego estava indo para um caminho que eu discordo, eu já estava interrompendo... Qual é o caminho que vocês discordam? Porque é isso que a gente gosta nesse programa aqui. Não, é que a gente está falando aqui de um dos cargos mais importantes do Poder Executivo, que é o prefeito da maior cidade da América Latina. E existem acusações, e, de novo, são acusações de violência doméstica. Isso é algo que é gravíssimo. Eu entendo que isso deve, sim, ser trazido à tona para que os eleitores consigam escolher aquele em quem vão votar
com todas as informações relevantes a respeito do caráter. Para mim, violência contra a mulher dentro do seio familiar diz muito sobre o caráter da pessoa. Então, isso é essencial que seja abordado. O que eu não gosto, e aí eu acho que o Diego concorda comigo, é que isso seja abordado da forma como está sendo. E não técnica, como deveria ser, do tipo, olha, meu amigo, você tem uma acusação de violência doméstica, ponto final, se explique sobre ela. Isso vira uma dramaturgia que perde o foco central do debate e permite que aquele candidato que está se defendendo de uma acusação como essa consiga sair pela tangente, porque aí ele acaba acusando o outro de outra coisa e eles fogem da raia, fogem daquilo que eles efetivamente deveriam responder. E só para trazer um último comentário, você lá atrás, quando meu microfone falhou, tinha me perguntado sobre a questão da Marina Helena e da Tabata. Sim. E aí, veja quão disruptivo... Olha a cara da Tabata. Quão disruptiva tem sido toda a participação do Pablo Marçal, porque, de fato, ele fez todos os candidatos saírem de onde eles estavam acostumados a estar, que, no caso, era um bom lugar, porque eles discutiam propostas e eles ficavam ali numa forma um pouco mais respeitosa um com o outro. Mas, de qualquer forma, é inegável o poder que ele teve durante essa eleição. Ô, Raquel Galinatti, sabe uma coisa que poderia resolver toda essa treta na eleição municipal? Como vai dar solução agora? Não, poderia resolver. Porque isso, de alguma maneira, foi objeto em eleições passadas. Objeto de provocação à justiça eleitoral. Seria o respeito à presunção de inocência. Se todo mundo respeitasse que todas as pessoas são inocentes enquanto não tiverem contra si uma condenação criminal com trânsito em julgado, talvez a gente não tivesse todas essas acusações, meus amigos. Porque, sabe o que como eu tenho interpretado? Fazem acusações, inclusive no horário eleitoral gratuito, que não é assim tão gratuito, né? Isso é espaço público, enfim. Inclusive no horário eleitoral gratuito, contra um dos candidatos. Aí ele vem e fala, você está me acusando de algo que não é uma condenação com trânsito julgado, e você tem esse BO aqui, e você foi preso não sei quantas vezes, e você tem uma acusação de alguém que trabalhava com você, e você tem um outro problema. E aí? É todo mundo culpado ou é todo mundo inocente? Qual é a régua dessa coerência aí de não se respeitar a presunção de inocência, Raquel Galinatti? Eu vejo que a presunção de inocência também não é respeitada quando a gente fala pesquisa da vida pregressa e ingresso a instituições de Estado como um agente público, através de concursos públicos. A vida também, ela é investigada e tudo aquilo que foi feito, inclusive, conta para uma eliminação num concurso, de uma pretensão num concurso público. O que a gente tem que olhar e ver e lamentar com tristeza é que eles pegaram uma parte daquilo que cria um obstáculo para ingresso do concurso público e esqueceram de gabaritar. Porque o gabarito ali, na sabatina, em que eles, de forma oral, eles devem verbalizar quais são as suas propostas, eles utilizam a ausência do saber com barracos, com xingamentos e com baixarias. Sim. Olha só para trazer a informação completa, isso aqui é a Justiça Eleitoral em 2022, hein, ó. Partidos, coligações e candidatos não podem, sob justificativa de liberdade de expressão, deixar de observar direitos e garantias constitucionais do cidadão, como a presunção de inocência, durante a exibição da propaganda eleitoral gratuita. Inclusive, quem provocou a justiça para essa decisão aqui foi um dos partidos que está se utilizando agora para atacar outras pessoas também.